Protocolizei recentemente nessa casa, senhor presidente, 2 projetos. E quero aqui, neste momento, expor o que se trata esses 2 projetos. O primeiro é sobre a violência doméstica e familiar. As mulheres que são comumente hoje em nosso país espancadas pelos seus respectivos maridos. Eu então procurei alguns delegados de polícia, procurei também informações junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Por que que essas senhoras, dona de casa, apanham hoje, uma semana depois, ou 15 dias depois, ou 30 dias depois, elas voltam novamente a essa delegacia ou esta autoridade para reclamar que novamente foi espancada. E tive a informação, senhor presidente, que em sua maioria quase absoluta, elas dizem o seguinte, que continuam apanhando desses maridos porque deles as dependem. Elas não têm qualificação para poder sair ao mercado de trabalho. Elas não têm como se autossustentar. Partindo desse princípio, senhor presidente, sabedor que hoje sei que o Sistema S arrecada 20 bilhões por ano de tributos, com a finalidade de qualificar a mão de obra nesse país e dar a oportunidade de capacitação a esse trabalhador, resolvi então protocolizar esse projeto. E sabendo também que o Sistema S hoje, como eu já disse por diversas vezes, tem mais de 8 bilhões de reais aplicado no mercado financeiro. Diante disso, então, senhor presidente, este projeto determina o seguinte: a reservar vagas gratuitas nos cursos técnicos de formação inicial e continuada, oferecidos pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem para mulheres em situação de violência doméstica. Ou seja, essas mulheres, então, agora, uma vez esse projeto aprovado, eu acredito que este Congresso, que esse Parlamento irá dar a resposta necessária, essas mulheres, então, vão ter esses cursos oferecidos pelo Sistema S gratuitamente. Ela, então, será capacitada, porque essas senhoras, eu volto a repetir, elas não têm condições financeiras para bancar um curso de cabeleireira que hoje o Senac cobra lá no meu estado do Tocantins R$ 1.600, R$ 1.680 por um curso. Então, o que diz este projeto? Artigo 1º, o capítulo 2º do título 3º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. Aspas, artigo 9º. Artigo 9º. Ponto. Os Serviços Nacionais de Aprendizagem, constituído pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, o SENAC, o SENAR, o SENAT, o SESCOP e o SEBRAE, reservarão, no mínimo, 5% das vagas dos cursos de capacitação e dos cursos técnicos de formação inicial e continuada para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, inserida no cadastro de que trata o parágrafo 1º do artigo 9º. Parágrafo 1º.
Os recursos de que trata o caput deste artigo serão gratuitos. Elas agora, então, podem fazer esses cursos, uma vez aprovado esse projeto, e eu volto, ratifico que eu acredito que o Senado vai aprovar, elas vão, então, se capacitar e não vai mais apanhar, se necessário, apanhar dos seus respectivos maridos. Artigo 2º. As mulheres em situação de violência doméstica ou familiar que optarem por participar dos cursos de que trata o caput, serão encaminhadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem, SEBRAE, pelo Ministério Público. Artigo 9b. As entidades especificadas no caput do artigo anterior deverão comunicar semestralmente ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério do Trabalho, Emprego e Educação o total de mulheres atendidas nos termos do artigo 9º e em seus cursos. Nós precisamos saber o número desses atendimentos. E o artigo 2º, esta lei entra em vigor a partir, então, da sua publicação. E tem aqui a justificativa, senhor presidente. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma realidade mundial que vem sendo enfrentada de maneira mais efetiva nos últimos anos. Há uma busca crescente de novas estratégias para a erradicação de padrões de submissão e violência à que são, cotidianamente submetidas as mulheres em todo o mundo. No Brasil, um marco fundamental desta luta foi a promulgação da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. A chamada Lei Maria da Penha, a partir da qual a violência contra as mulheres passou a ter, na nossa sociedade, maior divulgação e atenção por parte das autoridades. Deve-se levar em conta que, diante da multiplicidade de problemas que envolve a mulher que sofre com a violência doméstica e familiar, as ações que se destinam à sua proteção precisam ser multidisciplinadas. Nesta ótica, um dos maiores desafios é o de proporcionar à agredida independência financeira, garantindo que ela tenha meios para prover a si e a seus filhos, sem a necessidade de continuar convivendo com o agressor. Foi o que eu acabei de falar. Por isto, apresentamos o presente projeto de lei, acrescentando à Lei Maria da Penha dispositivo que garanta a essas brasileiras acesso gratuito aos cursos de qualificação oferecidos pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Desta forma, essas mulheres terão a oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho, passando a gerar a sua própria renda, dando um passo decisivo no rompimento do ciclo de violência do qual são vítimas. Essas são as razões pelas quais esperamos contar com o apoio de nossos pares para a aprovação desta tão relevante matéria. Veja só, senhor presidente, o Sistema S, tão poderoso financeiramente, com essa arrecadação enorme, isso não vai custar absolutamente nada aos cofres destas entidades mantidas com dinheiro público. Uma vez essas mulheres tendo esta oportunidade, senhor presidente, de chegar até o SENAC da sua cidade e poder fazer um curso de cabeleireira ou qualquer um outro curso, ela vai então se capacitar e vai ter condições de ter a sua sobrevivência econômica e não mais apanhar dos seus maridos. Pois bem, senhor presidente, também o segundo projeto. O segundo projeto também vai nesta direção. Esse segundo projeto, ele tem como finalidade oferecer cursos profissionalizantes gratuitos
aos condenados em regime semiaberto e aos usuários ou dependentes de drogas face de reabilitação. Também quero fazer uma preliminar, senhor presidente. Os nossos presos que hoje estão nesse regime semiaberto, eles não têm condições de se capacitar. Eles não têm. E é utopia dizer que a sociedade os recebe da forma que eles estão, saindo de um presídio e sem capacidade nenhuma de inserir no mercado de trabalho. Com este projeto, o Sistema S, oferecendo cursos gratuitos a esses presidiários hoje em regime semiaberto, eles irão se capacitar e, com certeza, eles também serão inseridos no mercado de trabalho. Como também os usuários de drogas em fase de reabilitação. Se eles não tiverem essa oportunidade de capacitar, eles não terão uma perspectiva de vida para abandonar a droga. Ele vai retornar à droga. Como esse presidiário, se ele não tiver essa oportunidade, ele com certeza, os números estão aí, retornarão ao crime. E esse projeto, senhor presidente, diz o seguinte, seu artigo 1º, o artigo 20 da Lei 7.210, de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único, aspas, artigo 20, parágrafo único. Os serviços sociais autônomos oferecerão cursos profissionalizantes gratuitos aos condenados em regime semiaberto que obtenham autorização para a saída temporária do estabelecimento penal. Artigo 2º. O artigo 24 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único, artigo 24, aspas, parágrafo único. Os serviços sociais autônomos oferecerão cursos profissionalizantes gratuitos aos usuários ou dependentes de drogas em fase de reabilitação, como medida para promover a sua recuperação, reintegração social. Esta lei entra em vigor na sua publicação. E digo, senhor presidente, diante da natureza dos serviços sociais autônomos, propõe-se, por meio do presente projeto de lei, que tais entidades ofereçam cursos profissionalizantes gratuitos aos condenados em regime semiaberto e aos usuários ou dependentes de drogas em fase de reabilitação. A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, já dita aqui, já prevê, em seu artigo 122, inciso 2º, que, por meio da concessão do benefício da saída temporária, os condenados em regime semiaberto poderão, sem vigilância direta, frequentar curso supletivo profissionalizante na comarca do juízo da execução. Conforme destacou o penalista Júlio Fabrini Mirabete, abre aspas, as saídas temporárias servem para estimular o preso a observar boa conduta e, sobretudo, para fazer-lhe adquirir um sentido mais profundo de sua própria responsabilidade, influindo favoravelmente sobre sua psicologia. Fecha aspas. Assim, a participação em curso profissionalizante contribui para a aplicação do princípio da individualização da pena, promovendo a recuperação e a reinserção social do condenado. Por sua vez,
Da mesma forma, a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, possui um capítulo específico que trata sobre atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas, capítulo 2º, do título 3º, visando a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de droga. Em seu artigo 21, informa que constituem atividade de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares aqueles destinadas para a sua integração ou reintegração em redes sociais. Diante do exposto, propõe-se que os serviços sociais autônomos, como entidades que colaboram com o poder público em atividade de interesse público, ofereçam cursos profissionalizantes gratuitos aos condenados em regime semiaberto e aos usuários ou dependentes de drogas em fase de reabilitação, como medida para promover a sua recuperação e reinserção social. Pois bem, senhor presidente, olha a tamanha importância desses dois projetos. Sabemos que o Sistema S arrecada uma avalanche de dinheiro. Sabemos que o Sistema S hoje tem aplicado no mercado financeiro algo em torno de 8 bilhões de reais. Sabemos, e foi dito por mim por diversas vezes nessa tribuna, que a gratuidade do Sistema S, a cada mês ela cai. Só para se ter uma noção, o SEBRAE em 2012, segundo a auditoria do TCU, teve uma gratuidade de 4,7% sobre a sua arrecadação. Essa gratuidade significa praticamente nada. Em contrapartida, o SEBRAE hoje deve ter algo em torno de 2,5 bilhões aplicado no mercado financeiro. Portanto, senhor presidente, e aos senhores senadores, senhoras senadoras, e ao povo brasileiro, é de muita importância e de muita valia que essa casa aprove esse projeto o mais breve possível, porque eu não tenho dúvida que essas senhoras hoje, que apanham dos maridos, porque elas não têm como se autossustentar, e isto é notório, e isto está nos registros de todos os boletins de ocorrências das delegacias de polícia Brasil afora, a partir do momento que essas senhoras tiverem a condição de autossustentar, de ter o seu trabalho, eu tenho a mais absoluta certeza que essa mulher não vai continuar apanhando do seu marido. Pelo contrário, ela vai abandoná-lo e eles irão atrás delas. Como também esses nossos presidiários hoje que estão no sistema semiaberto. Se der a eles a oportunidade deles se capacitarem, eu tenho certeza que eles não retornarão, senador Suplicy, eu tenho certeza que eles não retornarão ao crime, porque eles precisam de trabalho, eles precisam de oportunidade, eles precisam de uma perspectiva de vida, eles precisam ter, elevar o autoestima desses presos, porque a maioria deles às vezes entra no crime sem a sua vontade própria. E assim o usuário de droga também. Esse usuário de droga, se der a eles a oportunidade para eles capacitarem e ter um emprego, eu tenho certeza que eles não retornarão ao mundo da droga. E isto aqui para o Sistema S é nada. E isto aqui, inclusive, é dinheiro do povo, é dinheiro da sociedade, é dinheiro do povo brasileiro. Ou seja, o Sistema S não vai estar fazendo favor nenhum a ninguém. Ele simplesmente vai estar cumprindo as suas atribuições e as suas finalidades. Obrigado, senhor presidente.